Muito bem, vamos começar então o estudo da nossa apostila, caderno 2 de Química. Estamos lá na página 498, o módulo 5, com o tema, né? Separação de mistura. Nós vimos no caderno número 1, misturas homogêneas, heterogêneas, né? E agora nós vamos, nesse capítulo, verificar algumas técnicas, né, empregadas na separação de mistura. Então, peguem a caneta, o marca-texto e vamos grifar aquilo que é importante. A apostila traz nessa primeira página dois exemplos aqui, né? Então, aqui nós temos um filtro de ar, né, de um carro, né, que está aí bastante sujo, com poeira, né, com alguns resíduos. Como fazer para separar essas partículas sólidas que ficam no filtro, né, do ar condicionado? E também na outra figura nós temos um copo com uma água bastante barrenta, né, suja, para deixar essa água límpida, transparente. Ou seja, são métodos que existem para fazer a separação dessas misturas. Então, vamos lá. Continuando na próxima página. Separação de misturas heterogêneas. Vamos lembrar, misturas hetero. Hetero quer dizer diferente. Então, misturas diferentes, que tem mais de uma fase. A primeira mistura, separação de mistura heterogênea, sólido-sólido, é o método da catação. O que é catação? Gente, a própria palavra está dizendo, você separar por meio das mãos. É um procedimento em que os sólidos são separados, né, por meio com pinça, colher ou com as próprias mãos, né? Então, o exemplo simples lá da nossa casa é quando a gente vai escolher o feijão para cozinhar. Um outro exemplo é a catação para separação de latas, plásticos, que acontece aí na coleta seletiva. Então, catação simplesmente é você separar com as mãos ou com uma pinça os materiais, né? Separando aí o sólido do sólido. O próximo método, chamado de separação magnética. Nesse caso, por ser magnético, tem que existir o quê? Um sistema de ímã, né? Onde, por uma eletromagnitude, consegue se separar os materiais. Então, observe a figura aí, um guindaste, né? Que tem aí na sua extremidade magnética, ao passar diante aí de um lixão, um monte aí de ferro velho, ele atrai objetos que tenha ferro. Então, é uma separação também sólido-sólido, né, com atração de ímã. Marquem aí, né? Atraídos por um ímã. No próximo, nós vamos ter o método chamado de peneiração ou também de tamização. Então, esses dois nomes é o que se utiliza. Nesse caso, eu vou estar separando um sólido que é maior e um sólido que é menor. Então, para separar sólidos de diferentes tamanhos. Olha o exemplo aí, olha, da peneira, né? Coloca-se areia, areia às vezes ela tem algum pedregulho, pedras, cascalhos. Então, ao chacoalhar a peneira, os grãos de areia passam pelo buraco aí da peneira e os cascalhos, as pedras, né, maiores permanecem na peneira. Então, é um método também de separação, né, de pedaços maiores e menores de sólidos. Então, a retenção de sólidos maiores. O próximo método, chamado de flotação. Olha que interessante esse método. É um método, não, é uma técnica, né, onde se fundamenta na diferença de densidade, aquilo que é mais leve e aquilo que é mais pesado, de uma maneira simples a gente está dizendo. Ou também o método que a gente, na presença de um líquido, o sólido menos denso flutua e o mais denso afunda, se sedimenta. Então, nesse caso, eu tenho aqui areia e aqui a serragem, né? Quando ao colocar a água, né, a serragem por ela ser mais leve,
né, menos denso, ela flutua. E a areia, por ser mais pesada, mais denso, né, ela acaba descendo e sedimentando. O próximo método de separação é a levigação. A levigação é um tipo de método utilizado muito nos garimpos, né, onde para se encontrar o ouro, né, materiais aí preciosos. Então também ela se fundamenta na diferença da densidade entre os sólidos. Né? Esse método, né, usa a água corrente para arrastar os sólidos menos densos, deixando os mais densos sedimentados no fundo do recipiente. Então eles usam esse objeto aí e vai jogando água, e os objetos mais sedimentados eles vão permanecendo nessa bacia. E por final, nós temos aqui a dissolução fracionada. Também é um método de separação de sólido-sólido, né? Nesse caso, eu vou utilizar a água, né, adicionar a água para fazer essa dissolução fracionada. Então, imagine que eu tenha aqui, num pote, num becker, areia e açúcar. Como que eu faço para separar o açúcar da areia? Muito bem, eu adiciono água. Ao adicionar água, o que acontece com o açúcar? Ele dissolve. Ele dissolvendo, ele vai se separar da areia. A areia, por ela ser mais pesada, né, mais densa, ela sedimenta, ela vai para o fundo. E aí, deitando-se o becker, eu consigo retirar a porção superior aonde está a água com o açúcar. Bem? Então, dissolução fracionada, aonde eu adiciono água. Vocês vão ter nessa próxima página uma atividade número 1, onde vocês vão poder estar testando o conhecimento daquilo que nós vimos até agora. Continuando na próxima página, página 503, nós vamos estar vendo a separação de sólido líquido. O primeiro tipo de separação de mistura é a decantação. O que é a decantação? A decantação ela está relacionada também com a densidade, aonde eu tenho uma fase que tem maior densidade, né, aonde fica o sólido, aí ele se sedimenta e vai para o fundo do frasco. E a parte líquida, que é menos densa, então ela fica na porção superior. Então, decantação é isso. Nós vamos... o que é isso? Então, o sólido ele se sedimenta, vai para o fundo. Nós encontramos esse tipo de separação nas estações de tratamento de água, né, onde ao adicionar alguns produtos químicos, os, os, os produtos, né, as partículas, elas se sedimentam, se juntam e acabam se sedimentando e decantando. Nós temos também um exemplo aqui chamado de centrifugação. O que é a centrifugação? Quando nós vamos fazer um exame de sangue, então, ao coletar o sangue do nosso organismo, o sangue ele tem uma particularidade que se não, ele não se movimentar, ele grunha, ele se sedimenta, né? Ele fica tudo junto. Então, o que a centrífuga ela faz? Ela separa, num movimento de rotação muito forte, ela faz essa separação das partes do sangue. Então, vocês percebam aí que uma parte com bastante células fica na parte de baixo e a parte mais com líquido fica nessa parte de cima. Em seguida, nós temos um outro exemplo, que é o exemplo da filtração. Filtração a gente está muito conhecido nosso, né? Lá da nossa casa, quando a gente vai coar o café. Então, é um método de filtração, é o filtro. Então, ao colocar o papel filtro ou um coador, e ele retém a partícula lá do pó do café, ao jogar a água passa pelo pó de café e ele é filtrado, mas segura o pó do café.
Um outro exemplo que a gente percebe de filtração na natureza é o que acontece com a água da chuva. Ao penetrar no solo, até ele chegar lá no lençol freático, essa água ela passa por várias camadas, né? Camada de areia, camada de pedra, camada de cascalho, camada é, de carvão, e aí isso vai purificando essa água. Então, essa é a filtração. Em seguida, nós vamos ver na página 505 um outro método, que é o método de decantação, só que líquido-líquido. Então, vocês imaginem, se você juntar aí, misturar água com álcool. Então, água com álcool, digamos assim, eles são transparentes, têm a mesma cor. E aí, como que eu vou fazer para fazer essa separação? Então, utiliza-se um equipamento, né, chamado o funil de decantação, e aí eu posso fazer essa separação, né, ou também chamado de funil de Bromo. Então, eu tenho esse tipo de separação por decantação, né? Eu vou aí separando os materiais. Melhor dizendo, eu falei da mistura de água com álcool, mas na verdade na decantação eu separo é, também por densidade, viu gente? Então só corrigindo, eu vou separar por densidade. Existe nesse aparelho uma abertura aonde eu vou dispensando a água. Aquele material mais denso eu consigo separar, né? No caso, álcool e água é um outro método de separação. É por destilação simples que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, continuando, virando a página, vocês vão ter aí exercícios para fazer, atividade número 2, e finalizando lá na página 508, nós vamos ver a separação de misturas homogêneas. Separação de misturas homogêneas, homo quer dizer iguais. Então, por exemplo, a evaporação é um tipo de separação. Vocês imaginem como que eu faço para retirar o sal que está lá no mar. Então, eu retiro a água com sal, ponho ela para evaporar. Ao evaporar, o sal ele permanece, né? E aí eu consigo fazer a retirada desse sal. Então a evaporação nada mais é que quando aquecida a água ela evapora, passa do estado líquido para o gasoso. E aí sim, agora chegando aqui na destilação simples. Então, nesse caso, sim, eu tenho uma separação, por exemplo, de dois líquidos. Então, a partir da destilação simples, eu consigo separar dois líquidos que têm a mesma cor, mas com alguns componentes diferentes. Então, por exemplo, o ponto de fusão deles é diferente. Então, se eu misturar a água com o álcool, o ponto de fusão do álcool é menor do que da água. Então, o álcool ele vai sair primeiro do que a água. E depois eu tenho também a destilação fracionada. A destilação fracionada é um último tipo de separação de mistura. Nessa destilação fracionada acontece o fracionamento de substâncias. É o caso que nós temos com o petróleo, né? Aonde o petróleo, quando ele é aquecido, né, dependendo da temperatura que ele está sendo aquecido, vai sendo fracionado e vai separando algum tipo de substância proveniente do petróleo. Então aí nós vamos finalizando com a destilação fracionada. Nas próximas páginas vocês também terão exercício que poderão estar aí testando o conhecimento de vocês.